Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Nós temos visto aqui nas últimas semanas sobre a iniciativa divina. Deus nos amou primeiro e é por isso que nós amamos a Deus. Deus tomou o primeiro passo, melhor, os primeiros passos, e ele continua tomando sempre a iniciativa para nos trazer de volta para a sua presença, para a sua comunhão, para a sua convivência. Ele é Deus de amor, então é por isso que ele faz todo o trabalho dele para que nós possamos desfrutar da sua presença, que é uma grande bênção para nós. Esses dias eu estou dando um pouco de reforço para os pontos principais que nós já vimos dentro dessa ideia da iniciativa divina. Mais uma vez, você pode ver aqui no nosso gráfico 5 áreas da iniciativa de Deus. A palavra de Deus, a glória de Deus que ele manifesta para os seres humanos, o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, a salvação de Deus e a família de Deus. E para cada aspecto dessa iniciativa de Deus, existe uma resposta, uma reação boa que nós devemos tomar e mostrar para recebermos os benefícios dessa iniciativa da parte de Deus. Nas últimas 2 ou 3 semanas, nós vimos um reforço sobre a palavra de Deus como sendo a revelação de Deus. Deus nos fala, Deus comunica, ele é Deus comunicador, não temos que ficar adivinhando o que ele está fazendo, nem o que ele quer de nós. Hoje eu gostaria de ver com vocês sobre uma parte da glória de Deus, e é a glória de Deus especificamente que deve provocar em nós o arrependimento. O arrependimento é a decisão de mudar de vida para servir a Deus e rejeitar a vida desse mundo perverso, a idolatria, a injustiça, a imoralidade. A glória de Deus deve manifestar, deve provocar em nós esse tipo de reação. Uma grande parte dessa glória de Deus é a sua santidade. Então, hoje nós queremos começar, não sei se nós vamos conseguir terminar, mas nós queremos ver essa questão sobre a santidade de Deus. A glória de Deus nos conduz ao arrependimento. E a sua glória, a palavra glória é um termo para nós meio vago, mas simplesmente significa a manifestação de tudo que Deus é a sua pessoa sendo demonstrada para o ser humano. A sua natureza é santa. Deus é luz, 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus é luz. Isso significa que ele é puro, perfeito, justo, reto. E nós queremos ver esse aspecto da parte de Deus. E eu gostaria de enfatizar especialmente o Espírito Santo, porque múltiplas vezes nas Escrituras o Espírito Santo é chamado de o Espírito Santo. Às vezes é Espírito de Deus, o meu Espírito, mas o termo mais comum para o Espírito, aquela terceira pessoa da divindade, é Espírito Santo. Em Romanos 1, versículo 4, Paulo chama ele de Espírito da Santidade. Então, vemos essa ligação muito grande entre Deus e seu Espírito e a sua santidade, porque o Espírito expressa o caráter de santidade de Deus. Quando nós falamos sobre santidade, do que nós estamos falando? A ideia básica da santidade é a ideia da separação.
E quando nós aplicamos essa ideia ao próprio Deus, as Escrituras estão comunicando a verdade que ele é totalmente separado, ele é totalmente outro, como disse um estudioso. E eu gostei dessa colocação. Nós temos a criação e você tem aquele que é outro, que é além, que é diferente da criação, que é o Criador. Então, é nesse sentido que Deus é único. Estou lendo nas minhas leituras diárias esses dias, entre outros livros, o profeta Isaías. E esses dias eu li o capítulo 44, onde o profeta diz assim, é o Senhor que fala assim por meio do profeta. Assim diz o Senhor. Capítulo 44, versículo 6, e depois eu pulo para o versículo 24. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Você achou que só achava essa frase no livro de Apocalipse, não é? Não. Apocalipse e boa parte do Novo Testamento se baseiam em verdades e expressões lá do Antigo Testamento. Deus fala, eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. E mais tarde, naquele capítulo, ele fala assim, eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas. Então, estamos vendo essa separação entre Criador e criação. Que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Essa proclamação aqui a respeito da pessoa de Deus, com uma tacada só, nega a ideia de que Deus está em tudo, está em todos, Deus está na pedra, Deus está na árvore. É um tipo de ideia sobre a pessoa de Deus, que Deus se constitui de tudo que existe. Totalmente errado. Isso se chama panteísmo. Tudo é Deus. As Escrituras Sagradas proclamam que existe Deus e todo o resto não é Deus, porque ele criou tudo que é criado. Eu vou abrir uma parêntese aqui para dizer o seguinte. Hoje em dia, nós não falamos na nossa sociedade, eu e Valdizan falamos sobre isso agora há pouco, que até a nossa linguagem mostra influência dos pensamentos correntes do nosso dia. E hoje em dia, até cristãos falam muito sobre a natureza. Como a natureza é uma coisa belíssima. E como sentimos perto de Deus, olhando a natureza. As Escrituras não usam a linguagem de natureza. Natureza é aquilo que é. As Escrituras usam a linguagem de criação. Porque quando se fala em termos de criação, você tem que pensar naturalmente e logicamente em Criador. Eu não sei, eu não conheço as origens desse uso da palavra natureza para descrever a criação de Deus. Eu não sei se havia um propósito no uso desse termo para excluir Deus da cena. Mas é o que acaba acontecendo. Natureza é aquilo que é. Criação é aquilo que tem Deus como Criador. E ele mostra muito bem. Além de mim, não há Deus. Sim, se fala muito, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a respeito dos ídolos como deuses.
Mas esse uso é um uso que se adapta à linguagem do ser humano para levar ele ao conhecimento de que os deuses, na verdade, não são deuses, não são divinos, são pedaços de madeira, de pedra, de metal, são criações do coração do homem. Paulo disse em Colossenses 3 que a ganância é idolatria. São criações da mente e da mão do ser humano. Os deuses humanos não são divinos, não são deuses. Somente o Senhor é Deus. Então, Deus não é apenas superior aos outros seres e aos deuses, se é que deuses existissem. Ele pertence totalmente a uma outra classe de ser, de existência. Isso é Criador. Ainda em Isaías, capítulo 44, no versículo 8, diz assim o texto sagrado: vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. E no capítulo 45 de Isaías, no versículo 5, o Senhor fala assim por meio do profeta: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Nós temos que pensar logo, naquele momento, quando Moisés encontrou com Deus no deserto de Midian, lá naquela montanha. E Deus se revelou a Moisés como Javé, aquele que existe. Eu sou o que eu sou. A sua existência não muda e não depende de mais nada. Ele é suficiente em si. Moisés já tinha falado nesses mesmos termos ao povo de Israel, lá quando eles estavam esperando entrar na terra prometida depois daqueles 40 anos no deserto. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 34 e 36, Moisés falou assim para o povo de Israel: o que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Esse texto é uma grande pergunta. Podem olhar no mundo inteiro e perguntar se existe alguma divindade que já fez o que Deus realizou por vocês. Não tem. É uma pergunta retórica. Todo mundo já sabe a resposta. E a resposta é: não existe outro Deus que fez coisa semelhante. Deus tirou o povo de uma outra nação para formar esse povo de Israel como o povo dele. Ainda no versículos 35 e 36, Moisés continua: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los na terra. Mostrou-lhes
o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. Sim, Deus fala. Deus fala com o homem. Ele fala sobre o seu plano. E com a sua palavra, que é a palavra de poder, palavra criadora, Deus realiza toda a sua vontade. E ele se revelou para que o povo pudesse saber que o Senhor é Deus, que não existe outro Deus. Deus exige da nossa parte exclusividade. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos adorar outro Deus além do Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus da história. O Deus da história da redenção por meio de seu Filho Jesus Cristo. E com essa palavra, Deus foi formando o seu povo. Na antiga aliança, esse povo foi o povo de Israel. E para formá-lo, ele tinha que discipliná-lo, para que o povo fosse um povo digno da sua convivência e da sua bênção. Hoje ele faz a mesma coisa. Deus escolheu um povo. Vai ler o Evangelho de Mateus e você vai ver como Jesus comunica, e Mateus comunica, escrevendo a respeito de Jesus, que o povo de Deus deixou de ser o povo de Israel. Em Mateus 21, versículo 43, Jesus disse para os judeus que Deus vai tirar de vocês o reino e vai entregá-lo a um outro povo que vai produzir frutos dignos do reino. Esse povo, nós descobrimos no capítulo 16, é a igreja. É o povo de Cristo, os filhos de Deus, o corpo de Cristo. Aqui em Deuteronômio 4, nós já temos uma comunicação de Deus, uma ação de Deus, a sua iniciativa, mostrando a sua santidade. E no âmbito dessa santidade, o povo é disciplinado, o povo tem que aceitar, tem que resolver, mudar e tirar da sua vida qualquer coisa que impede a convivência com o Deus Santo. E esse é nosso próximo ponto aqui no nosso esboço. Para nos aproximar de Deus, é necessário que entremos na santidade dele. Hebreus 12 diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Para nós vermos a Deus na eternidade e também agora, nós temos que ser pessoas santas. Santas porque Deus nos santificou, mas santas também porque nós estamos manifestando na nossa própria vida a santidade de Deus. E isso é feito pela nossa decisão, pelo arrependimento, que demonstra obras dignas de Deus. O João Batista, João o Imergidor, falava nesse sentido. Mas eu quero citar aqui uma palavra do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 19. Um capítulo que mostra a falsidade de perspectiva errada sobre o livro de Romanos, que muita gente usa para dizer que a salvação é pela fé somente. Olha o que Paulo vai dizer aqui em Romanos 6, versículo 19.
Falo em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo, agora ele está falando do corpo de cada um, da pessoa física, de cada irmão em Cristo. Não está falando como figura, corpo de Cristo. Vocês ofereceram os membros, os órgãos, os braços, as pernas do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade. Mas ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Olha que expressão maravilhosa que mostra a necessidade do arrependimento e da obediência. Quando ele fala aqui a justiça se refere aos atos que praticamos. Foi isso que Pedro falou. Lá em Atos capítulo 10, suas primeiras palavras ao centurião Cornélio. Ele declarou quem é que Deus aceita. Olha na citação aqui em Atos 10, versículos 34 e 35. Ele falou assim, começando, primeira coisa da boca dele, quando ele começa a pregar o evangelho a Cornélio, a sua família, aquela grande multidão que Cornélio tinha chamado para ouvir as palavras que eles precisavam ouvir para serem aceitos por Deus. Pedro falou assim, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Só por vocês serem gentios, não judeus, não significa que Deus não oferece a vocês a salvação dele. Qualquer pessoa, é isso, essa é a ideia. Mas de todas as nações, a palavra nações aqui é aquela palavra que significa gentios, pagãos. Os três termos traduzem o mesmo termo grego no Novo Testamento. Nações, gentios, pagãos. É tudo a mesma coisa. Mas de todas as nações, Deus aceita todo aquele que o teme e que faz o que é justo. Vamos colocar isso no negativo. Deus não aceita aquela pessoa que não o teme e que não faz o que é justo. Isso não cancela o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Isso não cancela a verdade do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, constantemente, enquanto andarmos na luz. Aí que está. Tem que haver uma reação, uma resposta, ou se quiser falar assim, uma cooperação da nossa parte, para que Deus nos salve, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos ajude no dia a dia a refletir a sua santidade. Lembra, nós já falamos isso numa outra vez, Gênesis capítulo 17, se não me engano, ou talvez 18, eu acho que é 17. Quando Deus deu para Abraão aquela aliança que ele fez da promessa, Deus disse primeiro, da minha parte, eu vou fazer isso, isso e isso. Agora, da sua parte, eu quero que você faça assim, assim, assado. Toda aliança de Deus tem a parte de Deus e tem a parte do ser humano. Eu estava citando a nova versão
Internacional que usa essa frase, da minha parte e da sua parte. Boa tradução. Explicando para Abraão que tem dois lados. A parte de Deus é maior? Com certeza. Deus tem a iniciativa. O que ele faz é o que faz tudo acontecer. A nossa parte nos apenas coloca em posição de receber as grandes dádivas de Deus. É assim que eu gosto de expressar a parte do homem, do ser humano, para receber o que Deus quer nos dar. Nós temos que esvaziar as nossas mãos das nossas obras, das nossas ideias e das nossas verdades, para recebermos a verdade de Deus, a salvação de Deus, o perdão de Deus. Então, quando falamos da necessidade de ouvir e crer na sua palavra, de mudar a nossa vida pelo arrependimento, vendo a glória e a santidade de Deus, que precisamos confessar o Filho de Deus, e isso tem todo um âmbito, gama de significado, não é só confessar com a boca. Quando nós recebemos a imersão na água para o perdão dos nossos pecados, quando nós entramos na família de Deus para expressar e receber o amor fraternal, que é o amor de Deus no nosso meio, tudo isso nos coloca em posição de receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, a nossa última linha aqui, dentro desse documento de hoje, a justiça. Fazer aquilo que é justo nos traz a justificação de Deus. E isso, ele diz, nos conduz à santidade. A justiça nos leva à santidade. Aqui, com santidade, ele quer dizer um estado de vida da nossa parte que nos permite viver em comunhão com Deus. Sem santidade nossa, ninguém verá a Deus. Sem santidade nossa, ninguém poderá viver no amor de Deus e na comunhão com Deus. Então, para recebermos esse estado de Deus, essa santificação pelo sangue de Cristo, o que é preciso? Eu fazer o que é justo. Eu fazer o que é certo. E o que é certo é obedecer a Deus. Voltando para aquela palavra de Pedro em Atos capítulo 10, Deus aceita quem? Aquele que o teme. O irmão Paulo César falou algumas semanas atrás que uma das coisas que nós precisamos enfatizar muito é o temor a Deus. Ele tinha razão. E eu até comecei a incluir mais no meu ensino essa verdade sobre o temor a Deus. Já comentei com vocês, e nesse momento vale a pena ressaltar essa verdade, que o temor tem cara. E a cara do temor é a obediência ao Senhor. Hebreus 5, versículo 9. As pessoas que acreditam na salvação pela fé somente não têm resposta, não sabem como explicar este versículo tão importante em toda a Bíblia, que Jesus vai voltar segunda vez. Ele vai voltar para buscar
A quem? Aqueles que o obedecem. Porque ele é a fonte da salvação eterna. Esse versículo está falando sobre a vida eterna, a salvação eterna. Não alguma salvação momentânea aqui na terra, como muita gente gosta de falar, em termos da obediência. O contexto do versículo é colocado em termos muito claros. Jesus é a fonte da salvação eterna. E ele vai dar essa salvação eterna no seu retorno para as pessoas que, para todos os que lhe obedecem. Mais uma vez, coloque isso no negativo. Ele não vai salvar, ele não vai ser fonte da salvação eterna para as pessoas que não obedecem. João 3, versículo 36, nossas versões muitas vezes não traduzem bem o versículo. Versículo 16 diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que tenha vida eterna. A quem? Aquele que acredita, aquele que crê, que tem fé. A fé também tem sua feição. E ele vai dizer no último versículo daquele capítulo que a condenação vem para quem? Para quem desobedece, para quem recusa, para quem não mostra fé. E essa fé, essa falta de fé, é para quem desobedece ao Senhor. É o significado daquele termo na língua original. Então vamos recapitular aqui hoje. Conseguimos completar bastante bem, creio eu, este ponto sobre a glória de Deus. Como esse termo glória é algo meio vago para as pessoas, e às vezes as pessoas usam as expressões glória a Deus, ou que nós precisamos glorificar a Deus, são termos, às vezes, meio vagos na nossa mente. Precisamos trabalhar essa ideia da glória de Deus e entender muito bem o que esse conceito significa, porque é um conceito central na palavra de Deus. É a sua glória que deve provocar em nós a reação, a resposta do arrependimento, da decisão de mudar. Eu não sei se é um problema no nosso meio, talvez em algum momento ou outro, em algum lugar ou outro, seja um problema, mas às vezes nós ensinamos tanto sobre a imersão na água para o perdão dos pecados, que é necessário. Porque há tanta confusão, tanto ensinamento errado sobre a imersão, talvez nós, às vezes, pulamos um pouco o ensinamento sobre o arrependimento, que é tão essencial a nós termos a santidade de vida que nos permite a viver junto com o Deus Santo. Então, vamos dar uma ênfase na glória de Deus, que se manifesta para que nós possamos sentir a motivação. Como Pedro sentiu, nós vimos isso quando nós estudamos a respeito da glória de Deus mais cedo. O Pedro que está vendo o poder de Jesus, de esse milagre dos peixes dentro das redes, quando eles pescaram a noite toda, que era a hora de pescar, mas agora, fora de hora, fora de local, e Jesus produz a maior pescada da vida de Pedro, e quando ele vê isso, essa glória de Deus na pessoa de Jesus,
Ele se joga aos pés do Senhor e ele fala assim: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou homem pecador. Ele percebeu que Deus é totalmente outro. Deus é criador e soberano. E olhando para essa magnificência de Deus, este esplendor de Deus, como nós nos sentimos, pessoas falhas, erradas e pecadoras. A mesma reação do profeta Isaías, quando ele foi chamado lá no capítulo 6 do seu livro, e foi lhe dado uma visão, um vislumbre da glória de Deus sentado no céu, no seu trono. E Isaías se desespera. Ai de mim, eu sou homem pecador. Eu sou homem de lábios impuros que vive no meio de um povo impuro. E o que Deus fez nesse momento, com esta confissão, com esta visão de Isaías da glória de Deus, quando Isaías respondeu apropriadamente à manifestação gloriosa de Deus, Deus tirou uma brasa do altar e purificou o homem Isaías, purificou os lábios impuros, para que ele pudesse falar da palavra pura de Deus, a respeito do Deus que é luz, para que daquele coração purificado ele pudesse falar palavras comprovadamente puras. Provérbios 30, versículo 5. Nada mais, nada menos do que a palavra pura de Deus, que purifica a vida de muita gente. Na semana que vem, Deus permitindo, nós vamos ver mais sobre o Filho de Deus. Como esse Filho deve ser confessado. E junto com essa ideia, nós estamos aqui vendo o reforço daquilo que nós já estudamos. Nós vamos ver o aspecto sobre a verdade de Deus, o Filho de Deus que veio à Terra para testemunhar a respeito da verdade. Muito obrigado pela sua atenção. Se você não é cristão, se você ainda não recebeu este Deus maravilhoso, Deus de graça na sua vida, nós queremos encorajar você a enxergar esta iniciativa divina e fazer a resposta apropriada, revelada também dentro das Escrituras Sagradas. Se você é irmão em Cristo, não fique com estas informações só para si, mas seja motivado você com essas verdades maravilhosas para falar para as pessoas sobre esse Deus que se manifesta, sobre essa glória que Ele quer passar para nós, sobre esta salvação que Ele tem preparado em seu Filho, Jesus Cristo. Vamos usar esse material para obedecermos, para recebermos a salvação e para cumprirmos a vontade de Deus nesse mundo de proclamar a única palavra salvadora que oferece para os seres humanos uma perspectiva além desse mundo de miséria e tristeza e de sofrimento. Deus abençoe muito. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador.